Oi! Tudo bem? Bem? Boa Tudo? noite. Que saudades de você! Bom estar com você. Faz um tempo, né, que a gente não se vê. É, Bom, essas muito coisas. bom. Ainda bem que virtualmente a gente continua em contato, né? Isso Gente, é para uma quem coisa boa. Pode falar. para quem não conhece a Valéria é psicóloga, tá? Ela é autora de vários projetos no Judiciário e no Ministério Público. Depois, no final, ela pode falar um pouco para a gente. Ela é pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger. Ela é mediadora de conflitos. Ela tem um curso de mediação transformativa ou Isso sistêmica? mesmo, mediação transformativa. Mediação transformativa. Depois você vai falar todas as Vou falar, diferenças. vou falar. E também é consteladora familiar. Então, assim, quando a gente vai falar de família, ela pode analisar de todos os aspectos, né? E ela sabe o melhor jeito de solucionar os conflitos. Obrigada, viu, Valéria, de você ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E se vocês gostaram do assunto, gente, vão dando esse aviãozinho, mandando para as pessoas que vocês acham que vai se interessar. Obrigada, viu, Valéria? Eu que agradeço, Ana, mais uma vez seu convite. É uma honra estar com você hoje, uma alegria poder falar da minha experiência em mediação. E esse bate-papo vai Sim. fluir legal e a gente vai conversando aí e falando para o pessoal como é que é. Qual a diferença? Eu não, acho que não tem diferença, mas o que é uma mediação sistêmica, né? Acho que isso é mais importante. Sim. Me fala uma coisa. Explica, assim, muitas pessoas, a gente sabe que agora no nosso Código de Processo Civil, eles priorizam os métodos alternativos de solução de conflito, né? Principalmente a conciliação e a mediação. Explica pra gente como que é feita essa mediação. Assim, eu sei que o mediador é uma pessoa, eu sei porque eu fui 5 anos mediadora e conciliadora, mas assim, o mediador, ele é uma pessoa, um terceiro imparcial que ele ajuda as pessoas a resolverem os próprios conflitos, né? A gente diz que a diferença entre a mediação e o processo judicial é que no processo judicial é o juiz que vai decidir a vida das pessoas, já na mediação, as próprias partes, né, o ganha-ganha que decidem sua vida. Explica melhor pra gente isso. Então, a mediação, para você ser um mediador, eu acho que a primeira e a primordial que tem que acontecer é, primeiro, o mediador se trabalhar. Ter um autoconhecimento suficiente, saber se colocar no lugar do outro. Então, eu falo que o lugar mais desafiador é estar no lugar do outro. E esse Sim, exercício, o mediador vai precisar fazer várias vezes, dentro de técnicas, né? Porque a mediação, ela pede que ela seja confidencial, que ela dê autonomia das partes para resolver os conflitos, que ela seja voluntária, que o mediador exercite a neutralidade e a imparcialidade. Por que eu falo exercite, Ana Paula? É assim, nós, quando a gente se conheceu, ou quando alguém nos conhece até virtualmente, mas nós tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente. A gente se sim, olha, e mesmo que inconscientemente, a gente já deu um julgamento, pode ser positivo ou negativo, uma para outra. Então, eu posso falar, sim. nossa, como a Ana é alta, como ela tem o cabelo lindo, como ela é magra, como ela é elegante. Nossa, gostei! Ah, mas é, né? Eu bati o olho em você e falei, nossa, que mulher linda, elegante. Então, a gente traça alguns julgamentos. Nesse caso, foi super bom que foi positivo, mas eu poderia ter traçado, ai, que mulher chata, ai, que não sei o quê. Então, ah, o julgamento, ele existe. Isso é inerente. Por mais que você, ah, não, eu não julgo as pessoas, julga sim. O melhor para o mediador é ter consciência que ele vai julgar os mediados, mas o que ele vai fazer no julgamento é que vai fazer diferença.
para exercitar essa neutralidade e essa imparcialidade. Porque, claro, quando tem um conflito, a gente sempre acha que aquele lá está mais certo do que esse. Por que a gente acha que está mais certo? Porque tem a ver com as minhas experiências de vida, com os meus valores, com as minhas crenças. Então, eu vou acabar tomando partido. Isso é natural. Então, tivemos um caso de uma pessoa que era vegana, então ela tinha já toda uma postura de proteção animal, de postura na vida, que quando veio um caso, ela não conseguiu dar conta, que era um caso religioso, onde tinha animais envolvidos, e ela falou para a pessoa, você sabe que sacrifício de animal é crime? Ele falou, eu não faço mais mediação se ela estiver aqui. Ela está me julgando. Então, nesse Não, e é momento... verdade. É verdade. Mas ali, a gente não estava julgando o sacrifício ou não do animal. A gente estava julgando Sim, outras sim. coisas. Então, quando ela soube disso, ela já não estava mais neutra no caso. Então, ela mesmo se retirou e falou, eu não tenho condições de atender esse caso. Que ótimo. Às vezes, a gente não tem essa clareza. Às vezes, num caso de família, eu posso estar mais a favor de um do que do outro. E como eu trabalho desde 2005 no Ministério Público Criminal de Santana, com mediação transformativa, que ela é muito sistêmica, Sim. o que acontece? A gente não fica ali vítima ofensora, a gente põe pessoas em conflitos e escuta um e outro. O que a mediação sistêmica agrega? O Bert Hellinger, as leis dele, tanto as leis do amor como as ordens da ajuda, elas são... A mediação sistêmica, deixa eu só te interromper para esclarecer para as pessoas. A mediação sistêmica, ela mistura a mediação tradicional com os princípios do direito sistêmico, é isso? Com os princípios de Bert Hellinger na Bert Ordem do Amor e Ordens da E Ajuda. a ordem da ajuda. Então, Tá. ela segue os princípios da mediação, que é confidencialidade, imparcialidade, voluntariedade das partes, autonomia das partes, neutralidade, e traz toda a postura sistêmica e os ensinamentos de Bert Hellinger para o atendimento. Então, vamos supor, na hora que eu vou atender, a gente gosta muito, o meu grupo, a minha sócia, o curso que a gente dá, a gente gosta de fazer uma meditação antes de começar, para a gente chegar na sala, que a gente fala, para a gente ter presença. Porque às vezes a gente vem correndo dos lugares que cada um está vindo para atender e não se dá conta que às vezes está agitado, que está com raiva porque aconteceu algum imprevisto. Então, a gente traz uma meditação para quê? Para trazer a presença para aquele atendimento. Então, a gente já começa daí. Aí, eu costumo muito pedir que cada um imagine seus pais atrás de si, para ter a força dos pais, junto com os mediadores e eu trabalho com a equipe reflexiva, então, com a equipe reflexiva também. Então, quando a gente chega para atender, a gente já está com a nossa força de vida, nossa pulsão de vida através dos pais, atrás de cada um de nós. E eu convido também que a gente imagine atrás dos mediados o pai e a mãe. Porque eles também têm força e eles também precisam ser ouvidos com amor. Eles precisam pertencer a tudo aquilo que está acontecendo. Eles precisam de hierarquia. A gente, muitas vezes, numa briga de casal, a gente fala, mas quem veio primeiro? O homem ou a mulher? Não, mas qual é, né? Porque aí é um casal que está se formando. Não tem a ver com quem veio primeiro, mas tem hierarquia das famílias, dos seus antepassados, respeitar, né, essas crenças de cada um. E depois Então, na hora da mediação, a gente tem que ver todo o sistema familiar, tanto das pessoas que estão sendo mediadas, como do próprio mediador e da equipe de mediação, né? Ter toda essa força que os mediados têm, que muitas vezes eles desconhecem. Aí fica uma vítima e um ofensor. O equilíbrio entre dar e receber entre casais na mediação é porque às vezes um dá demais e o outro dá pouco e fica uma cobrança no outro, Ana. E aí, Sim, eu sempre falo disso. Eu falo que é uma das leis principais para a gente entender o relacionamento de casal. Sim, porque fica pesado para um e o outro acha que está dando demais.
muitas vezes é isso que acontece com os casais, né? Através das perguntas, a gente consegue fazer com que emerjam essas consciências no casal, né? Porque ela não faz nada como você gostaria que ela fizesse, de que forma você se sentiria atendido se ela fizesse, o que que ela precisa fazer para você se sentir atendido ou atendida, né? Vice-versa, não é só marido, mulher, que tudo é um ponto de vista. Leonardo Boff sempre falava, todo ponto de vista é um ponto de vista, que é daquela pessoa que está relatando o caso. Na hora que a gente escuta a outra parte, é inacreditável que a pessoa fala, não, mas eu não fiz isso por isso, eu fiz por aquilo. E é bonito que... As razões são outras, né? Sim, e é muito bonito que às vezes um olha e fala, nossa, eu nunca imaginei que era por isso, eu pensei que era por aquilo. Então, quando a gente... Sim. Eu atendo, Ana Paula, numa metodologia que são de 5 a 6 encontros na promotoria. A gente trabalha com a transformativa e ela é sistêmica por conta de olhar o todo e ampliar. Então, a gente tem um tempo de maturação e tem toda uma técnica da mediação, primeira etapa, segunda etapa, que a gente vai observando conforme eles estão e vai fazendo as perguntas e eles podem se olhar. Às vezes demora um pouco para se conversar, porque eles acabam se ofendendo e a gente pede o respeito, né, um para com o outro, mas sempre a gente vai balizando através das perguntas. E as perguntas, que é o mais importante, ela tem que ser uma pergunta que valha para dois. Mas a pergunta, eu não posso fazer uma pergunta para um e para outra pergunta para outro. Qual é o grande exercício desse atendimento? A gente precisa elaborar uma pergunta que sirva tanto para uma parte como para outra parte. Ou seja, ela tem que ser uma Eu não pergunta... sabia desse detalhe. Por mim, eu achava que poderia perguntar qualquer pergunta, uma para um, outra para outro. Então, Você pode não, fazer tem que ser algumas uma perguntas. Algumas perguntas é para um, né? Assim, você tem quantos anos? Sim. Né? Perguntas mais pessoais, né? Mais pessoais e mais objetivas. Mas vamos por Tá. perguntas reflexivas, a gente tem que fazer perguntas que sejam para ambos. Porque aí eu não tenho nenhum desatendido. Os dois vão precisar responder a mesma pergunta. E é deste lugar que a gente vai ver da onde o conflito emergiu, muitas vezes. Né? Que aí ela fala, nossa, eu não pensei que você tivesse feito isso por isso, eu achei que era por aquilo. Ou pela sua mãe, porque sua mãe falou aquilo. Não, eu acredito nisso, porque eu vivenciei isso em algum momento da minha vida. Então, a gente vai fazendo um equilíbrio entre as partes através das perguntas. E sempre olhando além. O que é além? Além do conflito. O que eles trazem? Às vezes eu falo que é falo... essencial. Hã? Eu falo que isso daí é essencial, a gente olhar além do que o cliente está trazendo para a gente. Porque ele fala assim, eu quero me divorciar e eu quero um carro. Vai, por exemplo. Mas às vezes ele nem quer o carro, ele está fazendo isso por um outro motivo, ele quer atingir de uma outra maneira. Tem coisas que ficaram ali. A gente vê muito isso em casos de alienação parental, né? Que sempre tem algum conflito muito mais profundo a ponto de você chegar a excluir o outro genitor do seu filho, né? Tem uma frase que eu gosto muito dos aportes da teoria do observador, que é assim, aonde eu olho, me afeta e faz mudar o que eu sinto. Então, quando eu olho para alguém que fala, eu quero um carro, às vezes eu posso falar, ai, que folgada, por que ela tem que ter um carro? Calma, isso é o que eu estou sentindo internamente. Eu tenho que deixar o meu julgamento, porque quando eu falo que folgada, eu já estou dando um adjetivo, já estou julgando. Falo mentalmente, né? Penso. Então, Sim. o que eu preciso? Fazer uma pergunta para esclarecer qual a necessidade do carro. Você precisa de um carro e se você tiver um carro, o que vai mudar para você? Posso levar meus filhos na escola, ganho tempo para voltar do trabalho e posso pegá-los na saída do trabalho, já passo na escola e já busco. Então, você vai ampliando também o seu olhar e ajudando a outra parte a ampliar o olhar dela. Porque se ela começasse assim, olha, se eu tivesse o meio de locomoção, um carro,
eu poderia chegar mais cedo para pegar as crianças, elas não precisariam voltar de peru e ficar esperando na casa de alguém ou com a empregada, vamos supor. Quando você Sim. permite que ela contextualize a necessidade dela, o outro também pode olhar de outra forma do que eu quero um carro. Ok? Para que você precisa desse carro? O que mudaria na dinâmica familiar você ter um carro? O que eu vejo muito é assim, ó, eu quero tal coisa, uma coisa material, porque ele me traiu, porque ela me traiu, entendeu? Uma forma de Compensações. compensação. É. É, Eu vou trazer algo que Bert fala muito e que pode ser polêmico, e eu estou fazendo um recorte, né, do que o Bert está falando. Isso é algo muito mais dentro do aprendizado, então eu peço que não se fixe nisso como um julgamento. Mas o Bert fala assim, se alguém foi traído, é porque não estava disponível para aquela relação. Seja ela de marido ou mulher, de sociedade, né? Então, além de ser traída, ainda sou culpada que sou traído, né? Então, é não, muito é muito profundo. polêmico quando a gente fala da visão sistêmica da traição, né? É, porque é bem profundo. Às vezes a mulher não está mesmo disponível porque ela acabou de ter um filho, ou tem dois, três filhos, tem que olhar para um monte de outras coisas e não consegue ter um olho do marido. Mas não é? Eu estou Sim. com dois netos pequenos. Caramba, dá muito trabalho. Eu tive uma filha. Então, eu tive um trabalho bem diminuído. Estou com dois netos de idades muito próximas. Um vai fazer 5 agora e o outro vai fazer 3 em dezembro. Eles são muito próximos e requerem muito cuidado e muita atenção. Tem aquela frase que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Eu brinquei que nós precisamos de 2 aldeias aqui para cuidar. Porque está todo mundo trabalhando home office, né? Fazendo faxina, fazendo todas as outras questões que a gente não tinha nessas atribuições. Então, cansa. Então, às vezes, Sim. a mulher, ela está olhando para os filhos que nasceram, está cuidando mais. E o que, que acontece? O homem não entende muito essa indisponibilidade quando os filhos são pequenos. E aí, de acordo com a necessidade de alguns homens, há a traição. Não é que a mulher é culpada e está passando a mão na cabeça do homem. Por isso que eu falei, isso é algo muito profundo, que precisa estudar mais as leis de Bert Hellinger, mais os livros dele, para entender de um lugar de amor e de que não tem certo nem errado. É o que aconteceu, que foi possível. Muitos casais, quando tem uma traição, ficam mais unidos depois. Alguns se separam, porque também já não estava tão boa, a relação já era mais frágil, né? Mas quando eu não comunico adequadamente o que me feriu, o que não está me deixando bem, eu nego ao outro também, Ana Paula, a chance de poder fazer diferente. Se o marido falou, Sim. olha, eu estou me sentindo deixado de lado, eu não estou sentindo atenção da sua parte, você só está olhando para as crianças, como a gente pode fazer para eu também me sentir amado? Mas é que normalmente os casais não têm esse treino, né, dessa conversa, do diálogo, porque falta autoconhecimento também. A gente ocupa o outro. Eu estou assim porque ela não me olha. Calma, eu também tenho uma carência que eu preciso também aprender a suprir por mim mesmo. Então eu E posso você pedir acha que a mediação ajuda muito esse diálogo? Não é só para quem está divorciando, é para quem está casado também, quer restaurar o seu casamento, por exemplo, ou não? exatamente. Sim, sim. Muitos casos de mediação, muitos casais vêm para mediação para separar, e de acordo com os encontros que vão acontecendo, eles vão se percebendo e às vezes falam, não, olha, tudo bem, eu estou te entendendo agora, eu acho que dá para a gente tentar. Tem casais que não se separam. Tem casais que se separam e também não precisam ser amiguinhos, melhores amigos. Eles põem regras de convivência, esses acordos de convivência vão sendo exercitados durante o período que a gente está em mediação, e eles vão observando, olha, eu prefiro que eu pegue as crianças, eu não quero te ver, eu não estou preparado ainda para te ver. Eu prefiro que as crianças sejam entregues pelo empregado, ou pela sua mãe, ou você fica na portaria, mas o porteiro me entrega as crianças. Eu te amo ainda e fico frágil de te ver quando eu vejo você. Então, esse diálogo vai sendo aprendido na mediação.
O que importa, né, para um mediador, né, que eu acho que é o mais importante, quando ele tem uma postura sistêmica? As ordens da ajuda, que o Bert Hellinger fala muito, para os Ai, ajudar. fala disso, que é muito importante para a gente que atua como advogado. Eu falo que eu estava até comentando com você, né, antes da gente entrar na live, da importância da ordem da ajuda, da gente não ser cúmplice, né, do cliente. Eu acho que isso Exatamente. daí dá uma aliviada na nossa atuação. Eu acho que é essencial para nós, advogados, sabermos das ordens da ajuda. Explica para a gente. Ana, eu gosto muito das ordens da ajuda, porque o Bert fala, não é só para advogado, ele fala para Sim, os cuidadores, médicos, advogados, psicólogos, bombeiros. É assim, ele fala que a gente tem que dar apenas o que a gente tem e o que o outro espera da gente, né? E apenas o que aquele necessita também. Eu não preciso dar além. Eu não vou fazer a dá- mais. Tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. O que é isso, na verdade? Vamos supor, teu cliente te contrata para um divórcio. Mas aí, o cliente ou a cliente quer que você fale com o ex-marido dela, que você comece a criar questões, porque ela quer se vingar, então ela quer que você ajude ela a se vingar do Às ex-marido. vezes você está fazendo um divórcio, a pessoa quer que você faça algum processo criminal, algum processo trabalhista que não tem nada a ver com aquele divórcio, só para ficar um embrólio só. Então é muito importante a Exatamente. gente entender essas ordens da ajuda. Como Então, assim, atender o cliente. a primeira coisa, autoconhecimento, advogado tem que ter muito. O que é autoconhecimento? Ele tem que saber quem ele é e quem é o cliente, mas até, o autoconhecimento individual é você se buscar através de terapia, de processos de descobertas interiores, para que você saiba não entrar nesses ganchos, nessas capturas que o cliente faz. Porque Sim, às vezes a gente, e eu já vi muito caso, mesmo de mediador, de falar, sim. nossa, essa história, eu estou vivendo isso na minha relação. Eu falo, você acha que você vai ser o melhor mediador nesse momento, para esse caso? Às vezes a Sim. gente tem que ter humildade, inclusive, de falar, eu não vou pegar teu caso e eu vou te indicar, eu já tive casos assim, de eu falar, eu vou te indicar para 3 pessoas distintas que talvez sejam melhores do que eu nesse momento. A gente tem que ter humildade de saber que Sim. não dá para atender tudo. Ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Tendo essa humildade, se colocando nesse lugar, indicando outros colegas, porque você está emaranhando também, a história é muito parecida. Então, tem que ter um equilíbrio entre dar e receber para o cliente. Isso é importante. Não pode fazer além do cliente. Às vezes o cliente vai embora. Fez demais, o cliente não dá conta, também vai embora. Ou não paga. Tem muitos casos que a pessoa não recebe. É igual quando a gente, o que eu percebo, que assim, algumas vezes que eu atendi, vai, por exemplo, sem cobrar a consulta, vai, atendi porque era amigo, atendi porque era um caso que me interessava e não cobrei a consulta. Aquele cliente não voltou mais, entendeu? Uhum. Talvez se você falar Por quê? assim, olha, eu não vou te cobrar consulta porque teu caso me interessa. Aí o Sim. cliente está entendendo que tem um equilíbrio. Ele tem um caso e você tem um interesse no caso. Você entendeu aí onde está o equilíbrio? É ser Não, honesto. entendi, entendi. Teu caso me interessa. Mas se eu não falo, o cliente percebe que tem alguma coisa por detrás, mas não sabe exatamente o que é. E às vezes ele escapa. Muitas É, relações acontecem, e não é de casamento que eu estou falando, relações acontecem sim, de um ir embora sem dar satisfação, porque ele percebe que tem alguma coisa por detrás, mas ele não sabe o que é. A segunda lei, sim, a segunda ordem é assim: a gente vai se submeter como mediador, ou como advogado, ou como psicólogo, mas estamos falando de mediação aqui, somente as circunstâncias que a gente pode trabalhar. Então, eu não posso ser advogado e ao mesmo tempo ser mediador, ou vice-versa, ser mediador e advogar por uma causa lá que eu estou pegando, seja ela qual for. Eu tenho que deixar o destino e confiar que os mediados vão saber o que eles vão buscar e que eles vão ter força com o destino deles. Porque eu falo assim, eu podia ajudar muito agora como advogado. Não. Você está aqui como mediador.
confie Ah, então no destino. você é da, tipo, da corrente também que o advogado pode constelar, por exemplo, ou não? Olha, Ana Paula, como eu não sou advogada, eu não entraria É nessa área. difícil. Porque assim, olha, Tá. eu acho que tem uma questão que tem conselho, tem OAB, eu tenho conselho, vocês têm a OAB. Nesse caso, cada caso é um caso, e Não, cada um porque de vocês. tem uma divergência enorme. Terceira, segunda é o equilíbrio entre o. Ah, é, o equilíbrio, tá certo. Terceira é colocar-se como adulto atendendo um adulto. Muitas Hum, vezes o cliente vem e quer que a gente seja como pai ou mãe, quer que a gente tome decisões, que a gente vá, que a gente faça por eles. sim. Fica no papel de vítima, onde não tem movimento, onde não tem ação. E o que, que a gente precisa fazer? Não é fazer por eles, é ajudar essa pessoa a se posicionar como adulta e assim ela toma uma ação. Ela faz um movimento para o que ela deseja e fica responsável pelas escolhas que ela faz. Isso é muito forte na mediação. E é muito forte na vida. Por isso que eu falo que os ensinamentos de Bert, você pode usá-los em Para qualquer lugar, tudo. para tudo, É. né? Então, na mediação, muitas vezes a gente acha que tem que fazer algo, que tem que ir atrás para o cliente. Não. A gente, através das perguntas, traz para ele novas possibilidades. Porque você pode perguntar, sempre foi assim? É uma pergunta que a pessoa fala. A situação no começo era diferente. Ah, o que era diferente? O que vocês faziam diferente? Ah, não tinha as crianças. Apesar das crianças, como é que vocês podem fazer diferente? Como é que vocês podem dar momentos para vocês? Ah, posso pedir para a empregada dormir, posso pedir para minha sogra ficar, posso deixar na casa de um amiguinho. Né? Tem um caso que eu atendi, que ela falou, eu não tenho ninguém em São Paulo, mas eu posso deixar isso durante o dia. Deixava à tarde na casa do amiguinho, eles saíam, faziam programas entre dois e ficavam um pouco sozinhos para namorar. São através das perguntas e da ampliação da consciência do casal que a gente consegue, através da mediação, fazer uma pergunta, né? E um falar, pode deixar na casa do amigo. Ah, tá, tarde, tá, então a gente pode fazer tal coisa. Então, a ideia, né, do mediador é sempre acreditar que as partes sabem o que é melhor para elas, que elas dão conta do destino delas, que elas têm força para isso, que elas têm habilidades para isso. E que nós estamos lá, eu costumo falar, 30 anos agora em outubro, que estão assistindo aí, provavelmente não sabe o que é. Mas a profissão era o seguinte: você entrava no cinema já escuro, ele tinha uma lanterna e ele iluminava, falava: olha, tem um lugar aqui na frente, tem um lugar ali no meio, tem um lugar lá no fundo. E aí Sim. você escolhia qual o melhor lugar para você sentar. Eu entendo que é o mediador. Ele, através de perguntas, vai indo, vamos ir para a quarta ordem da ajuda, né? Porque tem assim, Tá. eu tenho que ter empatia pelo outro, ele fala, né? Eu preciso focar no sistema inteiro da pessoa. Muitas vezes, se eu souber fazer uma pergunta que uma das partes, ou ambas as partes, na verdade, eu gosto, trago as crenças dos seus ancestrais, como é que é na casa deles antes de casar, isso ajuda muito, muito. Porque um jeito de fazer arroz seu não é o mesmo jeito de fazer arroz do outro. Vamos fazer uma faxina na casa. Um gosta de jogar água, o outro fala: não, pega um pano bem molhado, põe o sabão, passa e depois. Onde já se viu? Isso não é limpeza, isso não limpa, isso não é. Então, como que a gente vai, através das perguntas, ter empatia por ambas as partes, que tudo está certo? E que eles podem construir uma terceira forma de fazer faxina. Tá,
para vocês dois, como é que vocês poderiam construir uma forma nova de fazer faxina? Bom, a gente estava falando da quarta ordem da ajuda, que era a Sim, empatia, se colocar sim. no lugar do cliente e também, na hora da mediação, visualizar que atrás dos mediados existem todos os pais e a ancestralidade deles, com toda a força que eles têm. Então, nunca achar que um é vítima, o outro é o opressor. Os dois estão emaranhados num caminho que, se você, através de perguntas, permitir que eles se ouçam, você empodera eles e fortalece. Na transformativa, a gente fala que tem dois olhares bem importantes. Explica essa diferença da tradicional e da transformativa. A transformativa, ela não está ocupada com a transformação das relações, que tem muito a ver Tá. com as ordens da ajuda, o que Bert Hellinger fala das constelações. Eu me transformo através de ver os meus emaranhados. Então, a transformativa, o que ela preconiza é transformar as relações. As pessoas aprenderem a conversar e aprender a lidar com os conflitos. O que está emergindo naquele momento e depois, futuramente, através do que elas aprendem na mediação, a lidar com possíveis novos conflitos que ocorram, principalmente familiar. Porque os filhos estão aí, estão crescendo, um quer viajar, o outro quer morar fora, né? Um acha que pode namorar e trazer a namorada dentro de casa, o outro acha que não. Então, através desses encontros da transformativa, os casais podem aprender a, a conversar e a se transformar através do diálogo. E bem que eu te falei, eles não precisam nem. Eles podem se separar, esse é o desejo do casal, tá tudo certo. Mas como eles vão fazer uma boa separação e uma boa conversa, é que faz diferença na transformativa. O acordo, ele é consequência de eu poder olhar e ouvir o outro, ampliar o meu pensamento, poder amar o outro como ele é, que é a quinta ordem, né? Eu olhar para cada mediando como eles são, com coisas que eu gosto, com coisas que eu não gosto neles, e poder olhá-los com respeito. Então, quando eu coloco dentro do meu coração os dois mediados, eu consigo entender que cada um está fazendo tudo por amor. Muitas vezes por amor para a família de origem, né? Por amor, para honrar essa família. Como é que eu vou falar agora que eu não vou fazer desse jeito? Eu preciso, quando eu caso, olhar para minha família de origem, agradecer tudo como foi e poder olhar para o meu novo parceiro ou parceira e falar, vamos construir juntos. Você traz um pouco da sua família, eu trago um pouco da minha e a gente vai fazer uma terceira forma de ver as questões da vida. Mas a gente não é preparado para isso, né? Eu falo que se as ordens do amor e da ajuda fossem muitos casais, né, que eu sou católica, hoje em dia já tenho muito mais ampliada a religiosidade, mas eu fui casada e a gente fazia um grupo de noivos, né, para casamento. Só que não fala muito disso, do respeito pela cultura de cada um, pela família de cada um. Acaba que eu tenho que fazer valer o jeito da minha família e o outro também quer fazer valer o jeito da sua família. Então, a quarta ordem é assim: eu olho para todos os sistemas e entendo que eles são. Travou, Ana? Não, tá. Eu Não? tô prestando atenção. Tô prestando atenção. Achei que tinha travado. Não. Eu olho para cada um e falo: eu te aceito como você é e acolho a tua família que vem com você. Mas isso é de uma grandiosidade que a gente não está preparado. Muitas vezes a gente Não. é muito jovem, né? Com muitos sonhos, muitos Muita desejos. inexperiente, né? Às vezes. Exatamente. E aí eu quero que o outro me dê, que me dê, e eu nem sei se o outro quer me dar tudo aquilo que eu quero, né? Sim, com Eu falo assim, certeza. quando a gente casa, tem mulher que fala assim, eu quero um cartão internacional sem limites, eu quero fazer 4 viagens internacionais por ano. Eu falei, você já falou isso para ele? Será que ele quer te dar tudo isso? Será que ele tem possibilidade de fazer tudo isso? Né? Sim, Então, é falar dos desejos, do que eu espero de cada um. Eu falei sim. um pouco antes, assim,
Se eu pudesse falar tudo o que eu preciso, o outro pode me dizer, isso eu não posso te dar, posso te dar isto. E aí eu vou precisar aprender a dar o que eu preciso através de mim mesmo. Eu vou buscar, eu vou fazer por mim. Então eu não vou pegar minha Sim. metade da laranja, eu vou estar inteira e o outro vai estar inteiro. E juntos a gente, corresponsáveis pelo relacionamento, vai construindo uma relação de amor, de respeito, de empatia e de aceitar como o outro é. É que muitas vezes o casamento já começa, a mulher falando, não, depois ele muda. Eu falo, olha, É, exatamente. Ai, depois que ele casar, ele muda ou ela muda. Ela odeia cozinhar, mas o cara acha que ela vai vai... cozinhar igual a mãe dele depois que ela casar, por exemplo. Exatamente. Ou vai falar, eu quero que você pare de trabalhar e fique só em casa. Oi? A pessoa estudou, fez pós-graduação, né? Trabalha, tem o dinheiro dela, vai ficar em Sim, casa, né? sim. Então, muitas vezes, quando o casal chega, em algum momento a gente pergunta como era a relação antes do conflito aparecer? O que, que vocês esperavam um do outro? Né? Desta forma, você vai ajudando eles também a se perceber aonde foi a captura, aonde um ou o outro, ou ambos, não falou das necessidades e elas não foram atendidas, e aí eu jogo tudo em cima do outro. Onde desandou, né? É, onde desandou. E aí, na quinta ordem que eu tinha começado a falar, é assim: eu preciso amar o outro exatamente como ele é. Mas se eu não sou capaz de me amar como eu sou, como eu sou capaz de amar o outro como é? Por isso eu falo muito, o autoconhecimento ele é muito importante. Porque enquanto eu Sim. tiver carências e achar que o outro vai me dar, provavelmente o conflito vai acontecer e às vezes muito mais rápido do que a gente imagina. Agora, se eu sou uma pessoa que sei o que eu preciso, busco o que eu preciso, na hora que eu encontro a minha parte, eu vou namorar inteiramente aquela pessoa. Porque eu também estou inteira naquela relação. Eu não estou me magoando porque não falou bom dia de um jeito que eu queria, não escreveu no espelho, lá que nem eu vi no filme. Né? Se eu gosto disso, eu posso assistir um filme e falar, ai, achei tão bonito isso. Ah, você podia me fazer uma surpresa. Ah, mas aí não é surpresa, Valéria. Olha, eu vejo que assim, se eu não falar o que eu gosto, eu não vou receber o que eu gosto. Então eu preciso Sim. comunicar para o outro, eu preciso comunicar ao outro o que eu gosto. Se eu sou romântica, ai, gostaria de um jantar à luz de velas um dia. Ai, mas aí você está falando o que você quer. Pois é, mas isso é importante para mim. Às vezes para o outro não é, porque ele veio de uma família que o importante é ter comida dentro de casa. Se há luz de velas, com flores, com todo um Tudo isso romantismo, também. essa pessoa que você casou não vai te dar. Ele não tem o romantismo. E se você ficar esperando, você vai cada vez mais se magoar, cada vez mais se frustrar. Então, assim, o que, que ele é? Ah, ele é muito trabalhador, ele é um cara prático e tal. Então, esse homem você ama desse jeito, um homem prático, ou vice-versa, uma mulher prática que não faz a comida, pega da panela mesmo. Ah, mas a comida é uma delícia, mas ela põe na panela. O que, que acontece que você põe na panela? Nossa, é muita coisa para lavar depois, então eu já prefiro que pegue da panela, para mim é mais simples, né? Então, Sim. é falar do que incomoda para o outro sem cobrança, só falar. O que acontece que você põe, a comida sempre fica na panela. Estou lembrando de um caso que eu atendi. Nós ganhamos tantas coisas bonitas para pôr a comida. Ai, é porque depois fica muita louça para eu lavar. Pior Aí que eu é falei, mas você. nessas épocas de pandemia. Gente, não aguento mais lavar louça. Então, mas aí, qual é a pergunta para outra parte? Quando você lava a louça sozinha, ela fala, sempre lavei. E dá para fazer diferente? Eu não vou falar que ele vai lavar a louça, mas dá para fazer diferente? Aí ele Hum, falou: pensei em lavar a louça, mas se para ela é importante eu ajudar, eu prefiro comer na travessa bonita e depois eu ajudo a lavar a louça.
Nossa! E aí, como eu faço atendimentos quinzenais, para o casal ter um tempo de vivenciar alguns acordos, eu falei, como é que seria nessa quinzena vocês fazerem isso? Ele falou, vamos tentar. E deu certo? Aí ela veio, mas ele não lava direito a louça. Eu falei, caramba, né? Nunca tá bom, né? Aí eu falo, tá bom, e como você gostaria que ele lavasse a louça? Precisa fazer isso e aquilo. Ele falou, mas ela é muito chata. Tem que fazer assim, depois sabe? Aí ele falou assim, eu tive uma ideia. Eu vou comprar uma lava-louça, porque aí ninguém lava a louça. Pronto! Melhor Aí eu falei, ideia do mundo. a pergunta para ela foi, como seria para você isso? Eu nunca pensei em pedir uma lava-louças, mas se tiver, para mim, tudo bem. Aí eu consigo pôr mais travessas para lavar depois e eu não fico cansada. Então, eles Sim. tinham poder aquisitivo para isso, era um casal. Porque eu atendo muito voluntariado também na mediação, mas eu tenho mediação privada. Então, era um casal que tinha poder aquisitivo dele comprar. Porque ele falou: eu prefiro não lavar louça. E aí eu prefiro comprar uma lava-louça. Eu não gostei, porque nunca tá bom. Eu faço, ela reclama, ela reclama. Falei: bom, ele teve uma saída. Se não fosse essa, poderia ser uma outra dela lavar e ele enxugar, sei lá, eles iam construir alguma saída. Então a gente precisa confiar que o cliente sabe, ele tem capacidade suficiente de chegar num lugar. E o que nos ajuda é fazendo perguntas, não dando o caminho. É o lanterninha do cinema, tem um lugar aqui, tem. Como é que seria diferente, para fazer diferente? Você sabia que ela não põe a comida nas travessas porque ela não quer lavar mais louça? Não, ela nunca me falou. E agora que você sabe, como é que você pode Sim. fazer diferente? Posso lavar louça. Experimentou, não gostou. Falou, eu vou comprar uma lava-louça. Né? Então, indo, seguindo de acordo com as necessidades de cada um, mas que eles saibam se ouvir, que eles saibam se respeitar, ter amor, olhar com amor para a necessidade do outro. Porque o que acontece é que começa a desqualificar. Ela é folgada mesmo, não quer. Não, pera, ela tá falando que tem mais louça para lavar. Aí ela falou, eu fico Sim. lavando louça, quando eu chego no quarto ele já dormiu. Não dá nem para namorar. Aí Nossa. ele falou, que eu chego muito cansado, né? Então aí vai contando as coisas também. Para que não põe a louça boa? Porque quer Ah, terminar logo e deitar para namorar, né? O outro não sim. sabia disso. Você sabia que era por isso? Não. Foi aí que ele falou, então eu posso ajudar a lavar a louça que ela termina mais rápido e ela não se cansa. Aí ele não Sim. curtiu. Não curtiu? Tá bom, então vamos fazer como? É uma construção. É desafiador porque dá um pouquinho de trabalho. Você tem que ouvir um, tem que ouvir outro. É isso que eu ia te perguntar, que todo mundo fala que o importante é você ter uma escuta ativa. Explica pra gente Uhum. como que a gente faz para ter essa escuta ativa. Tá. Primeira coisa que eu tenho que ter, de novo eu vou chegar lá do começo, é a presença dentro do atendimento. Porque eu não escuto Tá. só com os ouvidos, eu escuto com o corpo. Às vezes estão falando alguma coisa, eu estou sentindo outra no meu corpo. E eu falo, peraí, tem alguma coisa estranha, estou ouvindo algo, mas o meu corpo está reagindo de outra forma. Eu preciso, em frações de segundo, perceber se é meu ou se é deles, o que eu estou sentindo. Então, eu falo assim, o empowerment, quando eu uso isso olhando para ambos, o que eu falo? Eu potencializo o protagonismo das partes. O que é protagonizar potencializar esse protagonismo? É permitir que eles falem de si sem acusar o outro. Eles falem na primeira pessoa. Eu preciso, eu gostaria, né? E a escutativa é isso. Eu fico atenta a tudo que está acontecendo ali naquele momento do atendimento. Vejo como eu reajo fisicamente, emocionalmente. E através disso eu faço perguntas para que eles façam o quê? Eles sejam autores da sua história e da transformação da sua história. Ou ficando juntos ou se separando. Mas se separando de forma madura, de forma adulta.
entendendo que o que aconteceu tem uma parte que é sua e uma parte que é do outro. Não existe um único culpado nas relações. Eu sempre falo isso. Não existe culpado no Não, final de um existe. relacionamento. Sempre os dois, alguma Responsável. parcela, né? Isso, são responsáveis. Eu nem gosto da palavra culpado, usei para dizer. Eu não uso culpado, eu falo. Existe responsabilidade. Quando vem à tona que eu também sou responsável, eu tenho uma possibilidade. Assumir a minha responsabilidade e olhar para o outro e falar como que a gente pode fazer diferente, ou falar, eu não quero mais mesmo e eu quero me separar. Nisso, eu costumo que a transformativa fala que tem o recognition. Eu reconheço que o outro existe e que o pedido dele ou a necessidade dele, se não foi atendida, é minha responsabilidade também. Ou porque eu não quis ou porque eu não posso. Às vezes tem pedidos que a pessoa fala, eu não posso fazer isso. Eu, eu vou me corromper com crenças, com valores. Ok. Ah, eu posso fazer sim. Esse pedido, eu reconheço que ele tem realmente, é verdade muito forte o que ele traz, que é a necessidade muito forte nele nisso. Principalmente quando tem casamentos que as culturas são distintas, né? Que numa Sim. cultura tem um valor muito forte, ela fala, não, eu não entendo, na cultura dele isso é muito forte. E como é que é para você? Você acha que você pode acolher esse pedido? Acho que sim, quero tentar, vou perceber. Ou não, não quero. Já tentei e não gostei. Já experimentei e não. O que acontece é que se separam, mas se separam com uma consciência que não tem um culpado, que ambos são responsáveis pela separação. Entendeu? É muito importante falar isso. Eu sempre Sim. falo isso para cliente. E tem no meu livro também, quando eu falo que o final do relacionamento é alguma parcela de culpa de cada um, né? Cada um tem que ficar com a sua parcela de culpa, agradecer pelo que viveu e bola para frente, né? Exatamente. Exatamente. Então, Ana, se a gente tem pouquinhos minutos, eu quero Temos. agradecer o convite e me coloco à disposição para responder alguma dúvida de alguma pessoa que não deu. Alguém tem alguma dúvida? Dá tempo, gente. Só que Dá vocês têm que tempo? correr. Ó, para quem ficou interessado, tá? A Valéria, ela tem um curso. Aí depois vocês podem entrar em contato com ela diretamente. É de mediação transformativa, que é justamente essa mediação que você não resolve só aquele conflito, mas como você transforma as relações das pessoas, né? É isso? Isso. É isso Aprendi mesmo. direitinho. Aprendi Você transforma direitinho. a relação das pessoas, você consegue restabelecer um diálogo. Então é bem interessante. Ainda mais se a gente. Essa nossa live aqui é sobre pensando fora da caixa. Então a gente está pensando nos conflitos familiares, mas vendo novos jeitos de resolver esses conflitos familiares. Então eu tive uma live que eu falei de direito sistêmico, teve outra que eu falei sobre a comunicação não violenta e dessa vez eu quis trazer a Valéria para falar justamente como ela trabalha, é psicóloga, não tem formação em direito, que ela trata justamente dessa mediação transformativa, que é a gente transformar as relações. Por isso que eu quis trazer ela, além de ser uma pessoa que eu adoro, uma super profissional, com vários projetos, Obrigada. viu? E assim, sempre indico ela mesmo, porque eu Ana, gosto muito do trabalho dela, viu? eu quero te agradecer muito. Eu tenho muitos alunos que são advogados que estavam pensando em parar de advogar e quando fez o curso com a gente, falou: agora eu entendi e dali para frente eles foram buscando. Nós temos muitos ex-alunos que continuam com a gente atendendo voluntariamente pela defensoria e pelo MP. Então, a gente se transforma como ser humano e depois a gente pode atender. Então, esse que é o nosso grande mote assim, do curso. É transformar os profissionais. Para quando eles sentarem na frente, eles confiarem que se eu me transformei, o outro também pode se transformar. Depende das perguntas, depende da postura. E agregando todo o conhecimento da postura sistêmica, ele amplia e ancora mais a sabedoria, o respeito pelo outro,
o amor pelo outro. Então, a escuta ativa é isso, é olhar, é escutar por todos os poros, não só pelos ouvidos. E acreditar que o outro pode e sabe o melhor caminho. Foi Tá muito bom. bom estar com você de novo. Você deixa a Eu gente à também. vontade, eu gosto muito do seu jeito. Muito obrigada, Ana, pelo Eu convite. que agradeço, foi ótimo. Você passou vários ensinamentos, como você tem muita experiência na área, né? Então você deu casos práticos, o que faz a gente entender muito melhor essa questão. E obrigada do fundo do meu coração. Gente, obrigada a Eu que todo mundo que agradeço. ficou aqui, que deu uma passadinha, a live vai ficar salva aqui. E quem quiser assistir inteira, é só clicar lá no meu IGTV, tá bom? Obrigada, beijo! Beijo.